Apresentaremos a seguir como criar mala direta com o LibreOffice nas versões 7, mais especificamente na versão 7.0.5. Na minha área de trabalho, eu tenho uma planilha com os dados. Notem que os dados não estão formatados. A formatação será feita ao longo do processo. Também na minha área de trabalho eu tenho uma carta modelo, muito simples, apenas para ilustrar como será feita a inserção dos campos. Para iniciar o processo, sigo para o menu Ferramentas, seleciono Assistente de mala direta. Deixo marcado a primeira opção para usar o documento atual, que é a minha carta modelo. Clico em Próximo. Seleciono Carta. Clico em Próximo. Seleciono a lista de endereços, clicando em Selecionar lista de endereços. Devo adicionar, então clico em Adicionar. Navego até o local onde está a minha planilha com os dados, que no meu caso é a área de trabalho. Abro a planilha. Note que na lista consta a planilha, então clico em OK. Não tenho interesse nesses campos, então eu desmarco e clico em Próximo. Também não desejo incluir saudações, então desmarco e clico em Concluir. Agora vamos proceder à inserção dos campos. Sigo para o menu Inserir. Atenção, opção Campo. Última opção, Outros campos. Tenho que ativar a aba Banco de Dados. Note que a planilha consta na lista, então devo expandir clicando no triângulo ou no mais. Clico novamente e temos aqui os campos. Vamos começar pelo nome, então eu clico em Nome, clico na posição onde desejo inserir na minha carta e clico em Inserir. Vamos inserir agora o CPF. Então eu clico em CPF, porém o CPF possui um formato específico. Para definir o formato, eu clico em Definido pelo usuário. Clico em Geral. Clico em Formatos adicionais. Em Formatos adicionais, eu clico em Definido pelo usuário. Um código pode ser inserido no campo Código do formato. No caso do CPF, ele tem 3 dígitos separados por um ponto, mais 3 dígitos separados por mais um ponto. Note que eu coloco o ponto entre aspas. Mais 3 dígitos separados por um traço e mais outros 2 dígitos. Note que este é o formato típico de um CPF. Clico em OK. Agora eu aponto na minha carta modelo o local onde inserir o CPF. Clico na posição desejada, volto para a janelinha e clico em Inserir. Agora vou inserir o valor do salário. Então clico em Salário. O salário também tem uma forma específica, então eu clico em Definido pelo usuário. Clico na janela ao lado. Sigo para a última opção, que
Caso não dê para ver, que é o nosso caso aqui, eu volto, movo a janela mais para cima, clico novamente e a opção Formatos Adicionais será exibida. Clico na Formatos Adicionais. Como se trata de um valor monetário, clico em Moeda, clico em Formato Desejado e OK. Pronto, já temos o formato definido. Então aponto para a planilha no local onde desejo inseri-lo, clico, aqui no caso eu preciso de um espaço, e clico em Inserir. Agora a data de nascimento. Clico na data de nascimento e vou definir o formato também. Clico em Definido pelo usuário, clico novamente nesse campo, seleciono Formatos Adicionais, sigo para Data e eu desejo um formato com esta estrutura. Note que no código do formato ele apresenta a codificação completa. No caso o dia consta um único dígito, mas eu quero uma data que tenha 2 dígitos, então acrescento mais um D maiúsculo. Feito isso, clico em OK. Tendo definido o formato da data, eu sigo para o documento carta. Porém aqui eu não tenho espaço no meu monitor, então o que farei? Eu vou inseri-lo em qualquer lugar, que depois eu vou mostrar como modificar a posição. Então, cliquei em qualquer lugar e clico em Inserir. Tendo inserido todos os campos, eu posso fechar a janela. Note, minha data não deve ficar nesse local. Então, eu seleciono a data, eu clico com o direito e recorto, vou para o local desejado, clico com o direito, colar. Pronto. Agora, partiremos para o processo de realmente gerar a mala direta. No caso, o primeiro passo que eu posso fazer seria salvar o documento. Pronto, tendo salvo o meu modelo, tendo os campos indicados e as suas respectivas posições, eu sigo para a barrinha de mala direta, onde eu posso ver as opções disponíveis. No caso, eu não quero editar documentos individuais. Nesse caso, eu vou querer salvar documentos mesclados, que é o segundo botão. Então, clico no segundo botão. Então, mantenho selecionado e clico em salvar. No meu caso, eu tenho apenas 3 linhas na minha planilha. Se eu tivesse 3.000, provavelmente demoraria muito o processo quando eu clicar em salvar documentos. No caso, como eu tenho 3, será muito rápido. Clicar em salvar documentos. Será solicitado um nome para salvar o documento gerado, resultado da mala direta. E ele aponta para o mesmo local de origem dos documentos originais. Bom, clico em salvar. Pronto. Tendo salvo, eu vou fechar todos os documentos. Aqui temos o resultado da mala direta. Então vamos abrir para ver o que aconteceu. Pronto. Note que temos aqui a primeira carta do fulano, com o CPF no formato que definimos, com a data de nascimento com o formato que definimos, 2 dígitos no começo, e o valor da sua renda em reais. Note que esse é o fulano. O próximo documento será o Beltrano, os mesmos valores. E o último, Ciclano. Note que foi salvo em um único documento, pois foi a nossa escolha. Poderíamos ter salvo em documentos individuais. Bom, espero ter ilustrado com clareza o procedimento de criação de mala direta
com o LibreOffice. Este mesmo conteúdo do vídeo segue no tutorial da descrição, que mostra o passo a passo, no caso das versões de LibreOffice 7.